Como anunciar no Meta Ads em 2026 passo a passo. Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha tela do computador e eu vou te ensinar passo a passo como que você anuncia no Meta Ads, ou seja, como que você anuncia no Facebook e no seu Instagram para vender o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. Chega de papo, vamos direto para o vídeo. Olá, me chamo Adriano Giannini, sou especialista em tráfego pago. E nesse canal eu ajudo a formar os gestores de tráfego mais bem preparados, mais desejados e mais bem pagos da internet. Se isso te interessa, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Inclusive eu assumi o compromisso público de ajudar você a sair do mais absoluto zero até conseguir faturar R$ 5.000 por mês com gestão de tráfego. Tudo que você tem que fazer é se inscrever na nossa jornada do 0 aos 5K. Isso vai estar disponível aqui no card e aqui abaixo também. Lá você tem acesso a materiais exclusivos como modelo de contrato para clientes, planilhas para você apresentar relatórios para clientes e várias outras situações, tudo gratuitamente para você. E 2, se inscreve e ativa o sininho para não perder absolutamente nenhum conteúdo que vai ser disponibilizado aqui no canal. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer é acessar a sua área de anúncios no Meta Ads de maneira simples. Você vai digitar business.facebook.com e você vai cair numa telinha mais ou menos como essa. Aqui eu tenho várias contas de anúncios, a gente já tem uma estrutura mais profissional, mas é muito comum que você tenha basicamente uma conta de anúncio, então você vai clicar na sua conta de anúncio e você já vai ser redirecionado para a área de campanhas. Claro, se você já tem mais campanhas, menos campanhas, aqui vai ter mais informações. Se você está começando agora, você não vai ter nenhuma informação. Para a gente criar uma campanha, a primeira coisa que você precisa entender é, claro, você precisa ter uma conta no Meta Ads, você precisa ter toda uma estrutura. Em breve terão aulas bem detalhadas sobre isso, caso você ainda não tenha uma conta. Então, quando essas aulas forem lançadas, a gente coloca aqui na descrição e também no card. Mas para te ajudar a criar uma conta, a gente vai deixar aqui alguns links na descrição de apoio. Primeira tela, a gente tem aqui o objetivo de campanha. Eu diria para você que o Meta é um dos que tem mais alinhamento fiel aos objetivos de campanha. Não que quando você se torna um nível 2, estrategista da ferramenta, não dê para você brincar com isso aqui. Ou seja, usar um objetivo que teoricamente é para um fim, mas você consegue levar para outro. Mas seja muito fiel ao seu objetivo. Se você quer tráfego para o seu site, use a campanha de tráfego. Se você quer geração de leads, use geração de leads. Se você quer geração de vendas, use vendas. Por exemplo, eu vou criar aqui uma campanha de vendas, já que o meu objetivo é gerar vendas para um produto digital nesse exemplo da minha aula. Depois você vai clicar em continuar. Um ponto importante. Aqui ele vai te dar algumas observações do tipo, ó, essa campanha é bom para. Então é bom para conversão de catálogo, message, Instagram, WhatsApp, ligações. Você vai perceber que quando você passar o mouse aqui, ele vai te dar uma visão geral sobre o que esse objetivo de campanha pode te ajudar. Depois eu vou clicar em continuar. Aqui a gente tem o nome da campanha. Existe uma premissa básica quando a gente define o nome de uma campanha, que é você colocar o nome que faça você entender o que é aquela campanha. Então, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui, eu vou colocar, primeira coisa que eu gosto de colocar, eu vou pegar esse nome de exemplo aqui, ó. Eu gosto muito de usar essa estrutura. Então, o que é GPV? GPV é o nome do produto que eu estou vendendo. Aqui você vai colocar o seu serviço, o nome do produto, assim por diante. Objetivo da campanha, venda. Qual que é o público da campanha? A gente vai falar ao longo dessa aula sobre público da campanha. Aqui o ADV+, é o Advantage Plus. A gente vai falar sobre isso aqui. Público frio e o objetivo é conversão. Uma vez que eu já coloco aqui venda, eu basicamente posso tirar isso aqui. E aqui eu posso colocar uma linha de copy. Então, escassez, por exemplo. Então isso aqui, eu não sei se você concorda comigo, mas é um nome que me ajuda a entender claramente o que é a campanha sem precisar entrar nela. Beleza. Aqui abaixo a gente tem, deixa eu dar um pouquinho de zoom para facilitar para você. Tipo de compra, leilão. Objetivo da campanha, vendas. Eu meio que já selecionei isso lá e ele já está vindo aqui. Aqui abaixo a gente tem mais informações, como limitar os gastos da campanha. Eu não vou mexer por enquanto. Catálogo do Advantage Plus, não precisa marcar. E aqui a gente tem o universo. Quando a gente fala sobre orçamento a nível de campanha ou orçamento a nível de conjunto de anúncios, isso aqui é um universo gigantesco. O que eu quero dizer com universo gigantesco? Há quem defenda que tudo seja a nível de campanha, que é o famoso CBO, que hoje é o Advantage Plus. Há quem seja mais fã do gerenciamento a nível de conjunto. E o que eu tenho para dizer para você é, depende de muitas variáveis. Para mim, que gosto de testar muito e testar rápido, eu prefiro a nível de conjunto, que é o que você comumente vai ouvir como ABO. Entretanto, quando eu estou numa campanha 100% validada, em que eu quero deixar ela basicamente escalar, muitas vezes eu vou preferir a nível de campanha. Então, existe uma certeza absoluta de que,
A nível de campanha é melhor para todo mundo, a nível de conjunto é melhor para todo mundo? Não. Depende muito de vários cenários. Adriano, eu estou começando a anunciar no MetaAds agora. Eu não tenho muito conhecimento. Eu diria para você, principalmente depois das mudanças do Andromeda, que é a nova IA do MetaAds, começa com o orçamento de campanha. Quando você entender sobre a dinâmica, aí você consegue validar se faz mais sentido para você ir para testes mais avançados com um nível de conjunto. Então, deixa nível de campanha. Aqui abaixo você vai definir quanto você está disposto a pagar por dia, tá? Esse aqui é o orçamento diário. Então aqui você vai colocar o valor que você tem. Mesmo que ele fale, olha, é possível que você não consiga nenhuma conversão com esse valor. No meu caso aqui o ideal seria R$100 diário para essa campanha, né? Então beleza. Estratégia de lance, valor ou volume mais alto. Então aqui ele me trouxe algumas sugestões. Eu posso escolher o seguinte, olha, eu quero o valor ou volume mais alto, custo por resultado, objetivo de retorno. Esse é o padrão, já é o que eu vou escolher. Teste AB não precisa marcar. Relatório, você não precisa escolher nada. Aqui abaixo em categoria de anúncios especiais, só se for aplicável. Se você estiver vendendo produtos financeiros, emprego, moradia, temas sociais, marque um desses pontos. Se você não é nenhum deles, como é o meu caso, clica em avançar. Próximo passo, ele vai pedir para você o nome do conjunto de anúncios. Quando a gente cria uma campanha no MetaAds, a gente tem campanha. Essa campanha ela pode ser dividida em conjuntos de anúncios. Então aqui é o momento da gente pedir os conjuntos, ou seja, aqui é o momento da gente definir o nome dos conjuntos. Dentro desses conjuntos nós teremos os anúncios, então posso ter uma campanha, um conjunto e vários anúncios, assim como eu posso ter uma campanha, 2 conjuntos e vários anúncios dentro, 3 conjuntos, 4 conjuntos e assim por diante. Um ponto importante é que completamente diferente do Google Ads, por exemplo, para quem também anuncia lá ou para quem está vindo de lá, aqui a gente tem a opção, se você escolher orçamento a nível de conjunto, aqui a gente tem a opção de organizar, gerenciar todo o nosso orçamento a nível de conjunto. Isso dá uma liberdade de controle que o Google Ads não tem, por exemplo. Assim como quem está acostumado com isso e vai para lá sofre um pouquinho com isso. Beleza. Então aqui eu vou colocar o nome do conjunto. Geralmente eu vou colocar o conjunto, por exemplo, vou botar aqui, ó, conjunto 01. E o que esse conjunto 01 vai fazer? Ora, ele vai ser uma cópia de escassez mais urgência. E aí eu posso ter um segundo conjunto que são criativos focando em desconto. Eu posso ter um terceiro conjunto que são criativos focando em assim por diante. Então coloca o nome do conjunto que te ajuda a entender do que se trata a linha de pegada, de copy ou estratégia naquele conjunto. Local da conversão, site. Maximizar o número de conversões. Então qual que é a minha meta de desempenho? Minha meta é o máximo de conversões possível. Eu tenho mais opções, tá? Eu posso usar valor da conversão e assim por diante. Mas não, eu quero quantidade. Então, quanto mais conversões, para mim, melhor. E aqui ele está me perguntando qual é o conjunto de dados. Isso aqui é o famoso pixel. Qual é a tag /pixel que vai te ajudar a entender que essa conversão aconteceu. Eu ainda não ensinei como fazer isso aqui. Também vai vir aula ensinando a fazer isso passo a passo. Mas entenda que se você nunca criou uma conta, nunca configurou absolutamente nada, você dificilmente vai conseguir criar uma campanha focada num evento de compra. Você até pode clicar em compra, mas você não vai ter a opção de conversão aqui para a mensuração. Então, no primeiro momento, a opção de tráfego pode ser melhor para você. Então, eu vou deixar aqui o evento de compra, modelo de atribuição não mexe. Aqui é o período de início, também já deixa exatamente a data que está sendo criada. Se você quiser que essa campanha termine rigorosamente em um determinado prazo, você pode setar aqui. Eu particularmente não gosto de fazer isso, porque se naquele dia eu quiser que a campanha acabe, eu vou lá e pauso ela. E aqui a gente tem o público da campanha. Da mesma forma que quando a gente fala sobre quem prefere orçamento a nível de campanha versus orçamento a nível de conjunto, é um universo de opiniões e cenários diferentes. Quando a gente fala sobre definição de público, eu diria, agora como uma pessoa que domina muito o Google Ads também, o MetaAds ele é muito mais inteligente em acertar o público a partir dos seus criativos do que o Google. O Meta tem lançado constantes atualizações chamadas de Andromeda. Então, se você ouvir o lançamento do Andromeda no MetaAds, de maneira simples, são atualizações de inteligência artificial, onde vários pontos que elas são aplicadas têm tornado o MetaAds cada vez mais inteligente. Então, de longe, durante anos, isso aqui foi um dos 80-20 mais 80-20 da história do MetaAds. Ou seja, se eu consigo criar excelentes criativos, que é também um grande 80-20, e selecionar muito bem o meu público, putz, há uma chance gigantesca de performar. Mesmo com estruturas de campanha não tão validadas,
quando você acerta muito a mão no público e no criativo, e claro, por consequência você vai ter uma página muito boa, você consegue performar. E, de maneira simples, quando a gente fala sobre público, existe uma opção chamada Advantage Plus, que ele vai definir o público a partir do que ele entender dos seus criativos. Então, olha só. Então, basicamente, o que está sendo feito nessa campanha? O público está automático. O que seria o público Advantage? É automático. Ele vai pegar os seus criativos, a partir dos seus criativos ele vai entender quem é teu público e ele vai entregar para o público. Você fala, Adriano, imagina, não tem a menor chance de funcionar. Funciona. Funciona tal que eu tenho feito diversos testes, eu estou gravando um treinamento completo de Meta Ads para o meu treinamento completo, e o que eu mais tenho feito são testes com uma conta nova. Por exemplo, essa conta de anúncio que você está vendo aqui, ela não se chama G Teste à toa. É uma conta do zero, zero inteligência, e eu estou deixando 100% nos testes com o público automático, e você não vai acreditar, está performando ridiculamente bem. Adriano, e se eu quiser ter controle desse público, como que funciona dentro do Meta Ads? Eu diria para você assim, ó, por mais que você vá para o controle, aprenda a fazer testes com o público automático, porque está cada vez melhor. E quando eu entendo que uma ferramenta está caminhando tanto para algo melhor, eu não sei até quando a gente vai ter tanto poder ainda de escolha de público. Então vem cá. Tá, Adriano, mas e se eu quiser ter controle do público? Se eu não quiser deixar automático para o Meta Ads escolher? Vem cá. A gente começa no primeiro nível, escolhendo para onde a gente quer. Então, por padrão aqui ele está Brasil. Perceba que ele colocou aqui, ó, todas as áreas. Eu tenho várias opções aqui, ó, com população entre tanto e tanto, mas o que eu posso fazer aqui é escolher locais que eu quero, e eu posso escolher tanto locais que eu quero como locais que eu não quero para excluir. Isso é muito bom quando você anuncia em uma cidade, mas a cidade próxima você quer forçar a exclusão para não entregar. Então eu vou colocar aqui incluir. Quando a gente fala sobre inclusão, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, São Paulo. Eu tenho estado e cidade, eu vou colocar cidade. Perceba que quando a gente fala aqui sobre cidade de São Paulo, ó, ele colocou aqui, ó, cidades dentro de um raio de alcance de 40 quilômetros. Eu não quero isso, eu quero apenas a cidade atual, então vou marcar aqui, eu só quero a Grande São Paulo. Aqui abaixo, se tiver essa opção aqui, ó, pode desmarcar, alcançar mais pessoas com probabilidade de responder os seus anúncios. Aqui são pessoas que também podem ter interesse no local. Se você quer falar basicamente com quem está no local, você pode desmarcar. Se você entende que as pessoas que têm interesse no local podem responder o seu anúncio, sem problema, pode deixar ativado. Um pouquinho mais para baixo, a gente tem idade mínima, então vou colocar aqui, por exemplo, idade mínima 20. Você pode até ter um controle maior de exclusão de público, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de clientes, então clientes eu vou excluir. Por que faz sentido? Ora, se as pessoas já compraram de mim, eu não quero que os meus anúncios apareçam para ela. A gente consegue criar públicos personalizados aqui no recurso chamado públicos. É bem simples. Se você não entende como fazer isso ou gostaria de uma aula detalhada, comenta aqui abaixo, Adriano, eu quero sim uma aula de públicos. Um pouquinho mais para baixo, todos os idiomas. Você tanto pode deixar todos os idiomas, como você pode excluir basicamente o que você quer. Vou botar aqui português Brasil. Sugestão de público. Incluir públicos personalizados. Se você tem uma lista de públicos personalizados e você quer forçar a entrega para eles, claro que aqui você vai dar uma boa limitada na entrega da sua campanha. Então, geralmente a gente faz isso para uma campanha de remarketing, por exemplo. Idade. Eu gosto muito de sempre limitar ali de 20 a 65 ou a 55, porque é muito meu público. Mas isso aqui não é regra para todo mundo. Entenda qual que é a melhor idade para você. Para mim, o gênero não faz sentido. Se você entender que o seu público ele é mais feminino, escolhe mulheres. Se você entender que o público é mais masculino, coloca homens. Se não, deixa os dois. E aqui no direcionamento detalhado, eu tenho o poder de selecionar meu público. Eu gosto de clicar aqui no procurar. Isso aqui rende uma aula completa, tá? Por mais que a gente esteja migrando muito pro público automático do Advantage Plus, ainda tem muita campanha que a gente cria com isso aqui que funcionam super bem. Então, quando a gente clica aqui em procurar, eu tenho um universo. Eu tenho públicos por dados demográficos, que vai desde formação, informações financeiras, acontecimentos, como por exemplo, acontecimentos, amigos de, aniversário de, data comemorativa, tá longe da família, até se é pai e mãe, se são pais, se tem filhos, se não tem, se está em um relacionamento, qual ocupação. Além de dados demográficos, eu tenho interesses. Eu diria que o meu sonho era que eu tivesse todos esses recursos nas campanhas, em alguns tipos de campanha do Google Ads, por exemplo. Aqui tem o universo.
Por fim, comportamentos, atividades digitais, o que faz, datas comemorativas, comportamento de compra. O meu conselho para você é, até que eu grave uma aula, ou mesmo depois que eu gravar uma aula, você precisa parar e abrir item por item. Você tem que fazer um exercício de ficar aqui assim, ó, dados demográficos, formação, nível educacional, tem alguma faculdade, concluir o ensino médio, e ele vai dando mais ou menos o tamanho do público, tá vendo? Pessoas que têm doutorado, pessoas que têm ensino médio incompleto, e aí você vai entender o tamanho do poder de segmentação que tem aqui, até que você chegue num ponto de, tá bom, como que eu vou escolher uma? Dificilmente você vai escolher uma, você vai escolher uma combinação. E essa combinação vem de acordo com o quanto você sabe sobre o seu público, sobre a sua persona. Ok, então eu não vou escolher, eu vou deixar no público automático, tá? Perceba que eu estou aqui ó, no público automático, vou deixar ele. Mais para baixo, a gente tem aqui o controle de posicionamentos. Isso também eu estou deixando no automático. É quando a gente quer ter controle sobre, eu não quero aparecer para todos os posicionamentos de anúncio do Instagram e do Facebook. Tem algumas posições que eu quero tirar, que eu quero controlar. Eu recomendo que você deixe, que você não mexa nisso aqui e depois você clica em avançar. Agora chega a hora mais simples de todas, que é criar o anúncio. Então eu vou colocar o nome do anúncio, por exemplo, vou colocar aqui, ó, anúncio 01, urgência. Por exemplo, urgência 2 horas. Esse aqui é um anúncio que eu tenho em uma outra campanha. Anúncio em parceria, não marca, deixa desativado. Aqui, perceba que ele já trouxe o meu perfil do Instagram e a minha página do Facebook. Na aula de como criar e configurar uma conta, a gente ensina isso passo a passo. Então, se você também não fez isso, aí você vai ter um processo um pouquinho mais longo de criar uma fanpage, de vincular ela, de vincular o perfil do Instagram. Isso dá um trabalhinho no começo, mas uma vez feito fica bem simplão. Pouco mais para baixo, a gente tem a parte de fato criar um anúncio, upload manual, imagem ou carrossel. Então eu vou para um anúncio de imagem, eu vou fazer o upload do imagem, desmarca essa opção de anúncios com vários anunciantes. E aqui o que eu vou fazer? Qual o destino principal? Site, experiência instantânea ou evento do Facebook? Site. Qual é a URL do site? Você vai colocar aqui, http://www e o seu site. Criativo do anúncio. Configurar criativo. Se você escolher o vídeo, você vai anúncio em vídeo. Se você escolher a imagem, anúncio em imagem. Aqui, basicamente, ele vai abrir uma janelinha de upload para você. Você vai vir em mídia, você vai vir aqui em carregar e você vai selecionar a sua imagem. Perceba que eu já tenho várias aqui, né? Mas de maneira muito simples, você vai clicar em carregar. Quando você clicar em carregar, você vai até a pasta que tem os seus criativos. O ideal é que você faça tanto no formato para Story, que é um Full HD invertido 1080 por 1920, quanto para a versão Feed, que ele tem uma proporção diferente. Para ajudar você, eu vou deixar as proporções de anúncios aqui na descrição também. Você vai dar 2 cliques e ele já vai fazer upload. Seleciona o anúncio que você quer. Vou pegar, por exemplo, esse daqui. Seleciona. Clica em avançar. Aí aqui você vai perceber que ele traz a disposição da mesma imagem. Então aqui está no tamanho original, aqui todos estão no tamanho original. Perceba que aqui ele vai ficar pequenininho, o ideal era nessa proporção, então você precisa refazer o anúncio para cá. Dependendo do jeito que você fez, você pode clicar em cortar e brincar aqui, mas esse não é o caso. Só para título de aula eu vou deixar o original. E aqui, esse até dá para brincar um pouquinho com ele aqui, ó, cortando um pouquinho. Esse dá para brincar. Embora eu tenha perdido uma informação bem importante aqui, tá? Depois clique em avançar. Toda a parte de texto você pode fazer aqui, mas você também pode fazer após essa tela. Eu prefiro fazer após essa tela ainda. Aqui ele vai trazer sugestões de criativos via IA, que ele pegou da tua base e criou, pode avançar. E aqui não precisa marcar nada também, clica em concluir. Então aqui nós temos os criativos, dá para você ter uma ideia de como que ele vai aparecer, ó, feed do Instagram, dá para você ver em outras versões, dá para você escolher qual posicionamento você quer para visualizar, celular, story e assim por diante. Um pouquinho mais para baixo, o que a gente vai fazer é definir texto principal. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aprenda a vender em tempo recorde no Google. Então, aqui eu tenho mais ou menos, acho que para facilitar para você, ó. Então, esse é o textinho que vai aparecer aqui. Se você quiser botar mais de uma opção, em 2 horas você aprende a vender no Google. Então, aqui eu tenho uma segunda opção para ele ir testando. Aqui abaixo você pode colocar até 5 textos, que são textos que vão aparecer aqui na descrição de alguns criativos. Perceba que tudo isso aqui foi gerado por IA.
Venda em tempo recorde no Google, aprenda as estratégias certas e aumente suas vendas agora. Cara, eu diria para você que os criativos, as cópias que ele está gerando são muito boas, mas claro, você pode colocar qualquer uma que você quiser escrevendo manualmente. Muitas vezes ele já vai trazer cópias muito boas. Se você entender que a sua está melhor, que você tem uma ideia de cópia diferente, claro, é só você vir aqui e alterar. E se você não quiser tantos textos assim, você pode desmarcar. E, putz, eu não quero tantas, eu quero só 3. Então, é só desmarcar. Aqui abaixo, você tem um título. Você vai perceber esse título aqui. Eu vou colocar aqui, oferta por tempo limitado. Então, tá vendo aqui, ó, oferta por tempo limitado. Eu gosto de olhar se ela vai realmente aparecer aqui. Legal. E, por fim, uma descrição. O curso mais rápido do mercado para aprender a vender no Google em menos de 2 horas. Beleza. Feito isso, a gente tem qual é o botão que vai aparecer, ou seja, esse botãozinho aqui, ó, saiba mais. O Meta vai trazer para a gente várias opções. Eu tenho pedir agora, jogar, solicitar hora marcada, ver cardápio, comprar agora. Tem várias opções, eu vou deixar o saiba mais. Descendo um pouquinho, a gente tem várias opções que basicamente a gente não precisa mexer. Aqui em rastreamento, quando você for um usuário um pouquinho mais avançado, você pode colocar opções de UTM, então a gente consegue rastrear qual criativo deu certo. Vou deixar isso aqui para falar em uma aula um pouquinho mais avançada. E depois disso a nossa campanha está 100% pronta. Basta você clicar em publicar, aqui nesse botão, e é só aguardar a publicação e a aprovação da sua campanha. Vou fazer isso para você ver como funciona. Então vou clicar aqui em publicar. Perceba que ele está fazendo aqui, ó, publicando 1 de 3. O processo é bem simples. Ele vai entrar em um processo de aprovação, então espera um pouquinho, porque a campanha vai entrar na fase de aprovação, para ver se você não desrespeitou nenhuma política do Meta Ads e assim por diante. Ó. Ele terminou de publicar, beleza, vários itens publicados. Eu vou aqui nas campanhas e essa foi a campanha que ele acabou de criar. Vou dar um F5 aqui, ó, só para a gente ver a campanha 100%. Tá vendo aqui, ó, escassez. Ele está dizendo que não tem nenhum anúncio. Vamos entrar aqui, ó. Campanha, tem um anúncio, ele ainda está em processamento, então enquanto esse processamento não for finalizado, ele não vai aparecer. Geralmente é rápido, mesmo numa conta nova, talvez 1 horinha, 2 horinhas, aí, um pouquinho mais às vezes, e a sua campanha está aprovada. Se inscreve, ativa o sininho e qualquer dúvida que você ficou sobre esse vídeo, comenta aqui abaixo para que a gente possa fazer mais vídeos tirando dúvidas sobre o processo de criação de campanha no Meta Ads.